O Dia da Indústria foi comemorado em Marechal Cândido Rondon, nesta quarta-feira, 27 de maio, com a presença do superintendente da FIEP Paraná. Veio palestrar aos empresários industriais de Marechal Cândido Rondon, tratando sobre o tema logística. Isso. João, os principais gargalos que as indústrias do oeste do Paraná enfrentam no setor de logística. O principal ponto é o nosso escoamento na nossa safra, seja os grãos, soja, milho, seja o farelo, o óleo, mas principalmente a proteína animal. Nós somos o maior produtor de proteína animal do mundo, a região oeste do Paraná, e nós precisamos ter esse escoamento. Então nós temos gargalos hoje a enfrentar no porto, no transporte ferroviário, que é quase inexistente aqui na região oeste do Paraná, e nós temos que utilizar as rodovias que hoje são, a maioria, ainda em pistas simples para chegarmos no porto de Paranaguá. Então nós temos esse complexo para ser resolvida a logística, que passa por ampliações no modal rodoviário, tentar migrar o máximo possível dessas cargas para a ferrovia, que é mais barata, agride menos o meio ambiente, causa menos acidentes, e até dá um melhor conforto para o caminhoneiro, que passa a fazer viagens menores. E no porto também vários investimentos já anunciados pelo governo do estado do Paraná têm que ser concretizados para que a gente possa receber navios maiores, para a gente ganhar em escala e não termos filas nenhuma de navio. Você falou questão de portos e vamos começar a falar dessa questão de logística, vindo exatamente do porto. O porto de Paranaguá é o porto dos paranaenses, claro, nós temos 2 portos também em Santa Catarina que servem como gargalo para a produção paranaense, mas o porto de Paranaguá, que é o nosso porto, tem recebido consideráveis incentivos financeiros para a sua ampliação. E a FIEP tem acompanhado diretamente esse processo. Sim. Nós temos vários projetos acontecendo no Porto de Paranaguá, projetos muito importantes, por exemplo, a dragagem de aprofundamento do canal de acesso. Saímos de 13 metros de profundidade para 15 metros. O que esses 2 metros a mais significam? Nós podemos dobrar o tamanho dos navios. Um navio de grãos que transporta 50 mil toneladas pode ser substituído por um navio de 100 mil toneladas. A gente ganha em escala, reduz o preço por tonelada transportada. O navio de contêineres que hoje transporta 8 mil teus, que é uma unidade um container de 20 pés, aquele container menor, passamos a substituir esse navio por navios de 12, 13 mil teus, ou seja, aumentamos mais de 50% a nossa capacidade de transporte de contêineres. Com isso a gente reduz, com o aumento do tamanho dos navios, reduz o custo unitário do transporte de um container até a Ásia, por exemplo. Então é importantíssima essa obra. Importantíssima obras também de construção de novos berços de atracação. O Paranaguá já fez arrendamentos de áreas e os vencedores dessas licitações, eles são obrigados pelo contrato a fazer a construção não só do seu armazém, com maior capacidade, mas também ajudar na construção de um pier no formato da letra T, de um pier no formato da letra F, de outro pier no formato da letra L, ou seja, vamos ter uma oferta de 10 berços novos de atracação. Mas muito importante, especialmente para nós da indústria, é um novo terminal de contêineres. O TCP, o terminal atual, ele vai expandir, ele vai crescer. Mas é tão pujante o crescimento da indústria, especialmente do oeste do Paraná, e que precisa de contêineres por causa da proteína animal, os contêineres refrigerados, que nós precisamos não apenas da ampliação do atual terminal TCP. Nós precisamos ter mais um terminal de contêineres no estado do Paraná. O segundo aspecto, e que vai exatamente levar essa produção do oeste do Paraná até o porto de Paranaguá, é a ferrovia. Hoje nós temos uma ferrovia que começa em Cascavel, vai até a região de Guarapuava, ela possui um tipo de calão. E nós temos uma outra que vem do norte do estado e vai até o Paranaguá, passando também por Guarapuava, Ponta Grossa, e é outro tipo de calão. Como unificar essas ferrovias para que elas possam sair de Cascavel e ir direto a Paranaguá? Hoje a operação da malha, chamada Malha Sul, que liga o norte do Paraná até Paranaguá, é feita por uma operadora que é chamada de Rumo Logística. Ela tem a bitola métrica, a distância entre trilhos de 1 metro, mas é um operador. E esse operador, ele tem um acordo agora nos últimos anos com a Ferroeste, que é outra, que nem você falou, é uma outra operadora ferroviária, que liga Cascavel até Guarapuava. Porém, nós temos um gargalo gigante na Serra da Esperança.
Na Serra da Esperança, a serra é muito cheia de curvas fechadas, rampas muito íngremes. Com isso, o trem não dá produção. Ele tem que ser um trem mais curto, com 40, 50 vagões no máximo. A velocidade é baixa, não está autorizado a fazer alguns tipos de produtos, como produtos inflamáveis, né, líquidos. Então, nós precisamos fazer um novo trecho ferroviário entre Guarapuava, ligando diretamente na Lapa. E fazer uma operação unificada, tanto da Ferroeste como da Rumo, um novo operador ferroviário. E nós temos, João, uma oportunidade única para fazer isso. Por quê? Porque termina agora a concessão da Malha Sul. Fevereiro de 2000. Fevereiro de 27. Fevereiro do ano que vem agora, daqui a 9 meses. Né? Então, a gente está trabalhando com o governo federal, já apresentamos nossa proposta da FIEP e de outras entidades do setor produtivo, todas alinhadas. Dividimos essa malha sul, que é muito grande, pega os 3 estados, dividimos uma malha Paraná, norte de Santa Catarina e outra malha para o Rio Grande do Sul. Assim todo mundo vai ficar melhor atendido. Primeiro é isso, divisão. Segundo, unificar a operação do operador do norte do Paraná com o operador do oeste do Paraná. E terceiro, fazer um novo modelo de licitação, um contrato mais favorável para nós, usuários, né? Que tenha, claro, a rentabilidade para o operador ferroviário, mas que traga efetivamente uma melhor qualidade, uma maior oferta de vagões aqui da região oeste para o porto de Paranaguá e também a Baía da Babitonga, que é o norte de Santa Catarina. E aí, uma vez eliminado o gargalo da Serra da Esperança, aí sim, numa segunda fase, você pode trazer o trilho de Cascavel, trazer para Toledo, trazer para Marechal Cândido Rondon, trazer para Guaíra e no futuro, inclusive, chegar no Mato Grosso do Sul. E vamos falar então do principal meio de transporte da nossa produção e, claro, dos nossos carros de passeio, que são as rodovias. As rodovias hoje, quem se utiliza principalmente de Cascavel até Guarapuava enfrenta um congestionamento quase que diário e terrível. Exatamente. Como a FIEP vê isso e a necessidade de tornar essa via com uma escoação que funcione? A FIEP trabalhou muito mesmo nesses últimos anos para que a gente tivesse um modelo de pedágio que tivesse, primeiro, não tivesse limite de desconto na tarifa, no leilão. O governo anterior, na época, o ministro Tarcísio tinha apresentado um modelo que haveria um limite máximo de desconto. Então nós brigamos para não ter esse limite. E a região oeste do Paraná foi fundamental para isso. A mobilização que foi feita aqui, reuniões com o ministro Tarcísio aqui, também depois ele fez reuniões em Curitiba, na FIEP, mas a mobilização no oeste foi muito forte na época. Nós conseguimos, então, primeiro, não ter desconto. Tanto que nós conseguimos, em alguns lotes, descontos de 26%, o lote aqui 5%, desconto de 23%. Né? Segundo ponto, que não tivesse a outorga. A outorga é um dinheiro que iria para o governo federal para usar no que ele quisesse. Agora conseguimos que nós ficamos com esse dinheiro aqui no lote 5. Ou seja, o lote 5 tem quase 400 milhões de reais para pensar em obras não previstas. Mas, além disso, obviamente, um contrato moderno, um contrato novo. Né? Então, muitas obras virão nos próximos 7 anos. Por exemplo, a duplicação de Marechal sentido Guaíra. Tá? Então, de Marechal até Mercedes, ela tem que estar pronta, essa duplicação, até daqui a 4 anos. De Mercedes até Bela Vista, mais 1 ano, e depois de Bela Vista até Guaíra, mais 1 ano. O contorno de Guaíra, para tirar o caminhão de dentro da cidade de Guaíra, também tem que estar pronto dentro de 4 anos. Além da duplicação, viadutos, né, retornos com segurança, iluminação, ciclovias, vias marginais. E o principal também, o lado de sair de Marechal e ir até Cascavel. É tudo duplicado já, mas de Cascavel, como você bem falou, né, até Guaíra, até Guarapuava, Serra da Esperança, tudo em pista simples. Uma viagem que deveria levar aí 5, 6 horas, você leva 10 horas para fazer hoje. Né? Então, toda essa rodovia será duplicada, né, nos próximos 7 anos. Então, a FIEP criou o Observatório dos Pedágios, que é uma ferramenta bem interessante. Até quem nos acompanha vê uma telinha atrás da gente do Observatório dos Pedágios. Ali você acessa www.observatoriodospedagios.com.br, aí você coloca lá qual que é o lote que você quer ver, bem didática, uma ferramenta bem intuitiva, que você pode saber quando ficará pronto aquele trecho de duplicação na tua cidade, ou aquele viaduto, ou aquela passarela, enfim. Então todas as obras estão listadas no Observatório dos Pedágios. Falando em pedágio, João, amanhã, dia 29 de maio, começa a cobrança do lote 5. A primeira etapa que vai sofrer a cobrança é Cascavel
a Maringá, Isso. e a região de Cascavel até Guaíra, que passa por Marechal Cândido Rondon, ainda não tem uma data definida. Não, exatamente. Então, o trecho do lote 5 são 430 quilômetros ao todo, dividido em 2 grandes eixos. O eixo Cascavel-Maringá tem uma praça em Corbélia, uma praça em Mamborê e uma praça em Floresta. Elas começam essa semana a cobrança, R$ 18,80 em cada praça, até ficou um valor mais alto lá. Aqui no trecho que sai de Cascavel, passa por Toledo, chega aqui em Marechal e vai até Guaíra, nós teremos dentro de alguns meses a cobrança, mas não naquele sistema tradicional de praça física de cobrança. Será aquele portal eletrônico. Então, a gente vai passar como a gente passa nos Estados Unidos, na Europa, embaixo de um portal. Esse portal lê o tag eletrônico que você tem no teu carro e aí te tarifa automaticamente no teu cartão que está vinculado àquele tag eletrônico. Se você não tiver o tag eletrônico, o que acontece? No portal tem uma câmera, ele fotografa o teu carro, pega a placa do teu carro e aí você tem 30 dias para pagar. Aonde? No aplicativo da concessionária ou no site da concessionária ou em alguns pontos que a concessionária deve deixar disponível em postos de gasolina da região, da estrada, para facilitar o pagamento. Se você não pagar, aí vira uma multa. Aí é problemático, que aí são R$ 180 de multa fora os pontos na tua carteira. Então a FIEP conseguiu, junto com a NTT e outras entidades, que pelo menos agora, quando a gente está acostumando a pagar, né, que a gente não fosse multado. Tá? Durante 7 meses, então não haverão multas nesse sistema chamado de portais eletrônicos, ou Free Flow, né, e a gente vai ter então 7 meses, mas tem que pagar a tarifa do pedágio, claro. Se você, durante esses 7 meses, você ficar passando nos pedágios e não pagar, daqui a 7 meses, você vai pagar multa por tudo que você não pagou. Então, a gente tem que se acostumar agora a pagar de forma eletrônica. A nossa sugestão é que todo mundo tenha o tag eletrônico. Hoje, bancos até fornecem esses tags, muitos bancos até de forma gratuita. Né? Então, vale a pena. E mesmo assim, você usando o tag, você tem 5% de desconto na tarifa de pedágio. Então, mesmo que você tenha uma mensalidade pequena no tag, se você usa muito a estrada, vale a pena, esse desconto vai te dar um acesso mais facilitado. Você não precisa se preocupar em acessar aplicativo, acessar site ou pagar. Tem o tag eletrônico, fica mais fácil. E também tem o desconto do usuário frequente. Se você mora em Marechal e trabalha em Cascavel, você tem que fazer todo dia isso, o primeiro dia você vai pagar R$ 10. No dia seguinte você paga 9, depois paga 8,20, 7,50, 6 e vai caindo dia por dia. Na 20ª passagem, você vai estar pagando um valor bem pequeno. Aí, quando vira o mês, volta a pagar o valor cheio. Isso para veículo de passeio, não vale para caminhão. Tá? O desconto do usuário frequente. Para caminhão, vale só os 5% de você ter o tag. Mas a gente recomenda que todo mundo tenha o tag. João, e as praças de pedágio, mesmo que seja no sistema de portal, já tem definição dos locais onde serão implantadas? Sim, já tem. Então, uma delas, o portal vai ficar entre Sede Alvorada e Cascavel. Todo mundo conhece, quem não conhece ali Sede Alvorada, mas é entre Toledo e Cascavel, né? Entre Toledo e Cascavel, mais precisamente entre Sede Alvorada e Cascavel. E o outro portal fica aqui entre Marechal e Guaíra, mais precisamente lá depois de Mercedes, entre Mercedes e Guaíra. Próximo ao posto Sabiazinho, então. Oi? Era próximo ao posto Sabiazinho. Isso. Que é na região de Terra Roxa. Na região de Terra Roxa. Vai ficar, inclusive, no município de Terra Roxa. Exatamente isso. Muito bem. Pedágio do 63 definido, né? Começando amanhã, parte já do trecho do lá da parte do lote 5. E aqui na 63 é previsto então para daqui a 3 meses. Isso. E importante salientar, um conjunto de obras vai acontecer na 163 a partir já dos próximos meses. Exatamente, já começa então, primeiro começam os trabalhos iniciais. O que são os trabalhos iniciais? Todo o recapeamento da pista, para que não tenha buraco nenhum, a pintura das faixas, aqueles olhos de gato, né, para refletir à noite, a roçada na estrada, a limpeza de bueiros, tudo isso é chamado de trabalhos iniciais. Isso, para começar a cobrar, tem que estar feito isso. Também tem que estar disponibilizado o atendimento médico em caso de acidente, que se precise, uma vítima de acidente, algum ferido, né? Tem que estar disponibilizado atendimento mecânico, o guincho, para retirar o veículo quebrado, o caminhão que parou em cima de uma pista, ou mesmo remover até veículos de um acidente que estão obstruindo a pista, né? Então tem que ter esse atendimento. Tem que ter também o SAU, Serviço de Assistência ao Usuário, aquele lugar que você tem uma parada, tem lá um banheiro, tem um ponto de apoio ali para você, informações, enfim. Então tudo isso aí tem que estar pronto
para iniciar a cobrança. Esses são os chamados trabalhos iniciais. Depois vem a fase das obras de ampliação de capacidade. Aí sim, são as duplicações. Então, como eu havia falado, tem um cronograma de execução das duplicações de Cascavel até Marechal, já está tudo duplicado. Agora, de Marechal até Guaíra, né, toda essa distância, serão entregues duplicações no ano 4, no ano 5 e no ano 6. Quanto que é o ano 4? Tem que estar pronta a duplicação entre Marechal até Mercedes daqui a 4 anos. Ou seja, nós estamos em maio de 26, é maio de 27, 28, 29 e 30. Em maio de 30 tem que estar pronta essa duplicação. E além da duplicação, os viadutos. Por exemplo, em Mercedes, né, que hoje o acesso tem um viaduto, vai ter um trevo chamado trevo diamante lá, aquele trevo grande, em desnível. Vão ter vias marginais na cidade, vai ter iluminação no perímetro urbano inteiro, né? Então, uma série de obras para separar o tráfego da cidade do tráfego da rodovia, que é ali que causa o acidente, né? Acidentes mais graves acontecem na pista simples, por causa do impacto frontal. Uma pessoa dormiu no volante, um dia de chuva ela excedeu a velocidade e acabou derrapando, aquaplanou, e dá um impacto frontal, as velocidades se somam. São os acidentes mais graves. Com a pista dupla, você tem aquela mureta de divisão ou canteiro central, isso impede o impacto frontal. Tem mais acidente, por incrível que pareça, a pista dupla tem mais acidente porque o pessoal abusa da velocidade. Verdade. Mas a gravidade dos acidentes é muito menor. Diminui em mais de 90% a gravidade. Mas aí você, além dessas obras, você tem muitas obras para separar o tráfego da cidade do tráfego da estrada. O caminhão que está viajando longa distância, saindo no Mato Grosso do Sul, passando aqui por Marechal, passando por Mercedes, indo até Paranaguá. Do tráfego da cidade. É o estudante, às vezes está com a motinho dele, saindo para ir para a universidade à noite, ou um amigo que vai visitar outro amigo do outro lado da cidade, tem que cruzar a rodovia, né? É o perigo, ali é o momento do perigo. Então, por isso, todas as entradas de cidade e todos os cruzamentos com cidades serão feitos com viadutos. Então, isso é muito importante para a segurança das estradas. E a bandeira também da FIEP, João, a questão dos eletrodependentes. Certo. Né? E principalmente a nossa região sofre muito com as quedas de energia. Isso. Esse é um ponto que a gente escuta no Paraná inteiro, mas especialmente na região oeste. Por que na região oeste? As frentes frias sempre entram pelo sudoeste do Paraná, pelo oeste. É uma característica, né, a subida da frente fria da Argentina, vem pelo oeste e sudoeste do Paraná. Então aqui a gente sofre rajadas de vento muito grandes, né? E aqui você tem muitas matas, né? E as linhas são muito antigas de energia. Então juntou vegetação com linha de energia e com vento forte, você tem um problema do curto-circuito, um galho batendo na linha, um poste caindo. Então, o que nós fizemos? Né? Um acordo com a Copel, um trabalho conjunto com a Copel e uma força-tarefa cobrando a Copel para que faça 3 grandes ações no curto prazo. Primeiro, poda, ou seja, fazer o desbaste dessa vegetação. Se você pegar uma região que só tenha milho e soja plantado, e uma outra que tenha mata, árvores grandes, ou até mesmo eucalipto, perto de uma linha, aqui tem 7 horas em média de queda de energia por ano. E aqui você tem 150 horas por causa da vegetação. Então, o primeiro ponto é fazer a poda, eliminar essa possibilidade da vegetação bater no fio. Segundo ponto, nós temos uma equipe de pronto atendimento da Copel, reforçar essa equipe, para que rapidamente ela possa restabelecer energia. E terceiro ponto, aonde que ela tem que trabalhar em primeiro lugar? Se você tem na sua casa um parente com mais idade que depende de um aparelho de respiração para sobreviver, né, ele é chamado de eletrodependente. Então a Copel numa cidade, ela vai em primeiro lugar atender aquela região onde tem eletrodependentes. A propriedade rural do oeste do Paraná hoje ela é eletrodependente, porque o produtor rural hoje é uma indústria rural. Ele cria frango, ele cria suíno, ele cria peixe, tilápia, né? Se a tilápia ficar sem energia, o aerador que coloca o oxigênio no tanque para. Claro que tem um gerador de energia, mas esse gerador deve trabalhar 2 horas, 1 hora, meia hora, não é para ficar trabalhando 15, 18 horas que ele fica às vezes sem energia. Aí o gerador acaba queimando, ficou sem o gerador, ficou sem a energia da Copel, o peixe morre, como já aconteceu, né? Então, o primeiro mutirão de poda aconteceu justamente aqui, do Paraná, aconteceu em Marechal, quando Rondon, 15 dias atrás. E agora, de todos os produtores rurais do Paraná, 500 mil
né? Alguns deles, boa parte, né, que cria, tem muitos que criam animais, peixes, suínos ou frangos, eles foram classificados como eletrodependentes. Ou seja, aquela linha tem que ser a primeira que a Copel vai religar em caso de queda de energia. Então, isso é uma resposta rápida, é isso que a gente precisa, porque tem muitos prejuízos. Aí o produtor rural que está nos acompanhando sabe do problema que ele está tendo. Não é um problema que vai ser resolvido de uma hora para outra, mas ao longo dos próximos meses aí a gente tem que ter essas soluções. João, você mora em Curitiba, certo? Portanto, você vê o estado do Paraná a partir da capital. Tá. O oeste do Paraná, que inclusive cede o presidente da FIEP, Edson Vasconcelos, da cidade de Cascavel, tem se tornado um berço para a indústria do estado do Paraná, especialmente pelos investimentos nas cooperativas, do agronegócio. Isso. E também as empresas de iniciativa privada tornaram o oeste do Paraná não apenas um celeiro de produção do agro, mas também um celeiro de produção industrial. Exatamente. Como vocês veem lá de Curitiba, o oeste do Paraná e a importância que traz para o nosso estado? O oeste tem uma característica importantíssima, como você bem falou, né? A nossa indústria é muito forte de proteína animal. No passado, o oeste do Paraná era agro. Produzia, né, a soja e o milho e exportava a soja, o grão de soja, o grão de milho, né, sem processá-los. Hoje nós pegamos essa soja, moemos a soja, fazemos o farelo, o óleo, com o milho a gente faz a ração, com a ração a gente alimenta o frango, 42 dias, vai para o frigorífico, abate. Antigamente a gente exportava esse frango inteiro congelado, depois nós conseguimos desossar o peito para um lugar, a pata, a asa, a sobrecoxa, né? Hoje a gente já colocamos o queijo, já fizemos no peito de frango, já fizemos o nuggets, ou seja, já fazemos o termoprocessamento dessa carne de frango, já temos o selo halal para chegar nos países muçulmanos, para saber que o abate foi feito em todas as condições, né, das questões dos muçulmanos. Então, a gente consegue com isso exportar para 160 países do mundo. E alimento, João, não tem crise. É a indústria que não tem crise, é alimento. Se tiver crise na indústria de alimentos, a gente está com um problema grave no mundo, né? Exato. Mas então a gente tem que trabalhar isso. E o Oeste tem dado um show de eficiência, um show de produtividade, né? E com isso você acaba atraindo outras indústrias de silos, indústrias de encarroçadoras, né? Indústrias de todo, porque atrás de um grão de soja tem muita tecnologia, tem muita pesquisa, tem muito desenvolvimento, tem muito equipamento, colheitadeiras, equipamentos agrícolas, né? Drones. Veja só o exemplo aqui próximo, aqui no Oeste, no show rural, é um exemplo de tecnologia que tem na agroindústria, né, que a gente tem. Então o Oeste tem se destacado de todas as regiões do Paraná como a de maior crescimento dos últimos anos. A região também de Ponta Grossa, mas aí por uma característica da proximidade, né, ao porto, da proximidade a São Paulo, se destaca por um outro tipo de indústria. Mas a região oeste do Paraná hoje está em primeiro lugar de crescimento nos últimos anos do PIB industrial, o que é um orgulho muito grande para a gente, né? A gente roda o Paraná inteiro, né? O Paraná é muito pujante na sua indústria, a diversificação dessa indústria, a indústria de alimentos, indústria metal mecânico, indústria da madeira, né? Muito forte, papel e celulose, móveis, cada região do estado tem uma característica, mas o oeste, pela sua característica de uma indústria de alimentos, de proteína, as nossas cooperativas são muito fortes hoje, 50% hoje da receita das cooperativas já vem da indústria, elas já se transformaram em indústrias. É só ver todos os exemplos de todas as cooperativas aqui na região oeste. Então, realmente, dá muito orgulho para a gente, a região oeste do Paraná. E já que estamos falando de indústria, não podemos deixar de falar do acordo Mercosul com o mercado comum europeu. Como que a FIEP está conduzindo isso e o que isso impactará nas nossas indústrias, além, claro, do agro. É muito importante esse acordo porque nos abre o mercado, né, o mercado brasileiro, 200 milhões de habitantes, abre para o mercado europeu com 3 vezes mais habitantes e com poder aquisitivo muito grande, né? Então é uma oportunidade que nós temos para fazer joint ventures. A FIEP lançou agora o Paraná for Business, que é um programa justamente para fazer parcerias. Por que não pegar
uma empresa da Alemanha que detém uma determinada tecnologia que nós não temos ainda nessa tecnologia no Brasil, trazer essa tecnologia para cá, fazer uma parceria em uma indústria metal-mecânica brasileira aqui do oeste do Paraná, aqui de Marechal Cândido Rondon, com uma indústria alemã, trazermos essa tecnologia, passarmos a produzir parte, pelo menos, desse equipamento aqui para acessar o mercado. É bom para essa indústria da Alemanha, que ela passa a ter um mercado na mão dela de 200 milhões de pessoas, né? Então é uma oportunidade muito grande a gente ver para que a indústria paranaense possa aumentar a sua produtividade, trazendo novas tecnologias, né, da Alemanha, de outros países europeus e aproveitando esse acordo. Esse acordo basicamente ele reduz as tarifas de importação de ambos os lados de produtos, né, ao longo de 15 anos. Alguns produtos já caíram automaticamente a tarifa agora. Outros vão cair, vão reduzindo as tarifas ao longo de 4 anos, outros ao longo de 8 anos, de 12, o máximo é de 15 anos, para que a gente tenha isenção de tarifas ao longo dos vários anos. Então é uma oportunidade para a nossa agroindústria, para vender mais para a Europa. Claro que a Europa sempre coloca, às vezes, algumas barreiras não comerciais, fitossanitárias, então a gente tem que estar sempre muito atento a essa questão fitossanitária, né? Mas é uma oportunidade muito grande para fazermos parcerias. Então a FIEP já fez vários eventos para mostrar para o industrial, para você industrial aqui, as oportunidades do acordo Mercosul-União Europeia e também com o Paraná for Business, para nós fazermos essas parcerias entre indústrias aqui paranaenses e indústrias europeias. João, muito obrigado por ceder seu tempo à Revista Especiais e trazermos boas notícias para o setor industrial, para o setor produtivo. Obrigado a você pela oportunidade e principalmente obrigado a todos que nos acompanham aqui na revista.